Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 11 de fevereiro. Nós estamos aí numa semana que antecede o carnaval, né? E olha, gente, felizmente o ritmo começa a desacelerar. Hoje de manhã, na hora que estava elaborando aqui a curadoria das notícias, né? Bateu a sensação de que hoje nós não temos nenhum grande fato muito impactante. Não tem Jeffrey Epstein, novidades muito alentadoras. Não temos nada na área dos escândalos produzidos lá pelo Banco Master, a não ser atualizações. Não temos nada de muito relevante em lugar nenhum. Mas olha, aí o jornalista reclama por quê? Porque fica com síndrome de abstinência de um período em que tudo é movimento, né? Onde não se pode dormir, onde você vai dormir à noite e acorda preocupado porque a realidade mudou e você vai ter que entender de novo o país para apresentar para as pessoas que estão aqui aguardando que você coloque para elas o que foi que aconteceu no dia de ontem. Mas hoje, especificamente hoje, quarta-feira, né, faltando aí 3 dias para esse período sabático representado pelo Carnaval, nós temos um noticiário felizmente fraco. E eu estou dizendo felizmente por quê? Porque deveria ser assim todo dia, né? A vida deveria ser feita composta por pequenas manchetes sobre temas comezinhos que a sociedade resolve, ou pequenos problemas, né? Um roubo aqui, um assalto ali, um furto acolá, uma morte violenta ali, mas acontece que no Brasil já há alguns anos tudo acontece todo dia, né? Grandes escândalos, Banco Master, Supremo Tribunal Federal, enfim, as coisas são muito complicadas no Brasil. Mas parece que nós estamos caminhando para um período de normalidade. Não quero falar muito sobre isso, para não agorar, porque vocês sabem que a gente aqui no ICL faz uma folgazinha durante o Carnaval e as folgas têm sido terríveis com a gente, né? No Natal, ninguém conseguiu parar nem um minuto, porque foi Bolsonaro preso, foi um monte de coisa que aconteceu e a gente não conseguiu ter sossego, né? Então, de todo caso, nós estamos vacinados e estamos alertas, tá? Mas esperando, sinceramente, que as coisas evoluam assim. Nós estamos há 3 dias dessa catarse nacional que é o Carnaval. Tomara que continue assim. E o noticiário hoje, como eu falei, está pautado por temas que têm um impacto menor do que a média. Daqui a pouquinho vou dar as manchetes para vocês, tá bom? Mas estou saudando uma edição tranquila do Desperta. Só espero que a Polícia Federal não esteja agora nas ruas aprontando alguma aí, porque se estiver, acabou a nossa tranquilidade, tá? E a sua também, porque você vai ficar angustiado, vai querer saber notícias, vai entrar naquele turbilhão, né, dos adictos da informação, e aí começa tudo de novo, tá bom? Deixa eu chamar aqui o meu companheiro Alex Amorim. Alex, bom dia, meu amigo. Como é que estamos no futebol? Também tem uma certa calmaria? Sim, bom dia, Panuns, bom dia a todos. Quartamos finalmente, como você está. Ontem teve o primeiro jogo ali da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, então tá começando a ficar um pouco mais corrido, lembrando que com os estaduais e o Brasileirão, e depois a Libertadores, Copa do Brasil, vai ficar mais cheio o nosso calendário futebolístico aqui no Desperta, Panuso. Muito bom, mas ontem nós tivemos aí Flamengo e Vitória, foi isso? Isso mesmo, lá no Barradão. Quem ganhou? Então, Panuso, ontem eu falei que o Flamengo ia vencer e o Flamengo venceu realmente 2-1 em cima do Vitória lá no Barradão. O Flamengo começou ganhando de 2-0, o Vitória ali com o Mateuzinho diminuiu e aos 19 minutos do segundo tempo o Renato Kaiser perdeu o pênalti que o Rossi, o goleiro argentino do Flamengo, defendeu, e isso fez a primeira vitória ali do Flamengo na competição, Panuso, tirando aquela zica que estava na má fase ali da equipe carioca. Quem foi mesmo, Alex, que o Vitória andou massacrando aí? Foi o Palmeiras, né? Não, o Vitória perdeu. O Vitória perdeu pro Palmeiras de 1-0 ali, se eu não me engano, e perdeu novamente agora pro Flamengo. Nessa temporada, o Vitória tá na derrota, Panusa. A gente falou que o Vitória tinha perdido a vitória pro time contendor, que era... Quem era mesmo o time que eu não lembro, Alex? Era pro Palmeiras, se eu não me engano. Palmeiras, né? Isso, Palmeiras, na outra rodada que aconteceu. Exatamente. E devia chamar derrota, né? Então, tá aí. Desculpa aí, pessoal do Vitória, tá? Mas um sarri é necessário, né, Alex? Afinal de contas, aqui não se perdoa ninguém, nem o pessoal do Palmeiras, que manda na casa, como vocês sabem, né? Manda na nossa editoria desportiva aqui, que é o famoso Alex aí embaixo aqui de mim nesse quadradinho aqui. Que fica feliz é o André Uzeda, que é torcedor do Bahia, com a derrota do Vitória. Eu acho que ele fica feliz lá trabalhando de casa, Panusa. Fica feliz, né? Sim. E essa quantidade de jogos aí do lado direito da sua arte?
Que é isso? Perfeito, Panuso. Vamos lá. Hoje, para completar a rodada, não para completar, para dar o andamento da rodada, teremos 5 jogos ali. E os jogos das 7 horas serão Chapecoense e Curitiba, e Mirassol e Cruzeiro jogando ali no interior de São Paulo. Já o jogo das 8 horas da noite será entre Atlético Mineiro e Remo, ali em Minas Gerais. E 9h30, Panuso, teremos 2 grandes jogos: São Paulo e Grêmio ali no Morumbis, e Vasco e Bahia para finalizar a rodada nessa quarta-feira, e amanhã teremos outros jogos também, Panuso. E aí a gente fala amanhã sobre eles, né? Isso mesmo, Panuso. Bom programa para nós. Para nós, Alex. Até já, Vamos então. nessa. Obrigado, viu? Gente, eu aqui saudando, né, um dia de noticiário normal, porque não é normal, tá virando normal essa história de noticiário agitado demais, quente demais, né? Mas é bom, uma pausazinha assim, é bom para a gente poder refletir, inclusive, sobre o que a gente está vivendo aqui nos últimos meses no Brasil, que não é pouca coisa, não é isso? Vamos falar agora sobre a meteorologia, antes de começar a entrar nas manchetes dos jornais. Eu vou abrir aqui pegar uma carona com o G1, porque nós temos a presença de uma frente fria lá no sul, e essa frente fria está trazendo para a gente chuva aqui no sudeste, no restante do país. Vocês sabem, a gente vem falando aqui daquelas ACAS, né, que são as zonas de convergência do Atlântico Sul, que são a faixa de umidade que sai da Amazônia e vem até o litoral do sudeste. No caminho encontra com ar mais frio, aí condensa tudo e chove, né? É o que tá acontecendo. Então, pegando uma carona aqui com o G1, vou até aumentar a letrinha aqui, porque eu sei que você gosta de ler as coisas comigo, para ver se eu estou lendo direitinho. O que nos diz aqui a matéria do G1 sobre a meteorologia? O avanço de uma frente fria no sul deve aumentar o risco de pancadas fortes e temporais isolados, principalmente no Rio Grande do Sul, em áreas de Santa Catarina e no Paraná nesta quarta-feira. A tendência é de que o sistema comece a mudar o tempo na região ao longo do dia, enquanto no restante do país o calor e a umidade devem continuar favorecendo a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuvas típicas de verão. Na região sul, o dia começa com sol em muitas áreas, temperaturas elevadas. Isso ajuda a reforçar as áreas de instabilidade durante a tarde. E a chuva deve se espalhar por grande parte do Rio Grande do Sul, com trovoadas e possibilidade de rajada de vento em algum momento. Em Porto Alegre, a previsão indica sol pela manhã, aumento das pancadas, mas acontece que a temperatura está lá em cima. Hoje vai ser um dia muito mais quente do que os dias anteriores, que não foram dias frescos, nem tranquilos, né? Tem uma outra informação aqui sobre climatologia, muito mais do que meteorologia, sobre o fenômeno do clima, né? Nós estamos vivendo, segundo os climatologistas, efeitos do El Niño. E isso pode agravar um problema que já ameaça o abastecimento de águas de cidades como São Paulo, por exemplo, né? Que cada dia tem que ir mais longe atrás de mananciais, de onde possa trazer água para abastecer a sua enorme e sedenta população. Mas nós temos aqui no Estadão de São Paulo essa reportagem dizendo que os efeitos do El Niño vão reduzir o nível dos reservatórios, aumentando inclusive o preço da energia no Brasil. Daqui a pouco a gente dá uma olhada sobre a situação dos reservatórios, né, porque nós temos uma situação crítica aqui em São Paulo, abastecimento de água. Mas vamos ver qual é a consequência dessa história do El Niño, governando o clima aqui do continente, né? O setor elétrico brasileiro entra em 2026 em uma combinação delicada de fatores climáticos e estruturais que reacendem o debate sobre segurança energética e custo da eletricidade. Meteorologistas, consultorias e especialistas do setor elétrico avaliam cenários climáticos, seus potenciais, patati patatá. Após um período de chuvas abaixo da média, com reservatórios ainda longe de uma recuperação robusta, a possível transição da atual Laninha para um episódio de El Niño ao longo do ano adiciona uma nova camada de incerteza ao planejamento do sistema. O fenômeno, conhecido por elevar temperaturas e alterar o regime de chuvas no país, tende a pressionar tanto a oferta de energia quanto a demanda, especialmente nos meses mais quentes. E nesse contexto, cresce a preocupação com o nível de armazenamento das hidrelétricas no final do período seco, com a necessidade de maior acionamento de usinas térmicas que são mais caras. Agora quero colocar para vocês aqui uma questão, enquanto eu abro o site do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é o seguinte: hoje nós temos na nossa matriz energética uma presença muito maior, uma importância muito maior da energia alternativa, né, gerada por moinhos de vento, por geradores eólicos e também por energia solar. Ocorre que há uma contradição aqui, porque alguns desses empreendimentos estão parados esperando conexão com a rede, né? E eles estão sujeitos mesmo os que já estão interligados, estão sujeitos a algo que poderia estar ajudando a manter o nível das nossas hidrelétricas
enquanto a gente tem dificuldade de abastecimento de chuva, tá? Por quê? Porque hoje, com o surgimento dessas formas alternativas de gerar energia, as usinas hidrelétricas passam a funcionar como uma espécie de bateria, de mega bateria brasileira, porque tudo aquilo que é gerado por usinas eólicas ou solares deixa de ser gerado nas hidrelétricas, né? E aí você pode fechar as comportas. Mas essas empresas que geram energia elétrica estão sujeitas a uma previsão legal chamada curtailment, que elas têm que cortar a geração numa determinada hora do dia, quando a demanda naquele momento não é tão grande assim. Essa energia poderia estar ajudando a manter o nível dos reservatórios. Então, eu, pessoalmente, aqui, não consigo entender por que não está funcionando desse jeito, né? Quando a gente olha a estruturação do sistema das geradoras, a gente passa a entender, né? Muitas delas são privadas, a exploração da operação é privada, e aí todas elas querem gerar energia para entregar o máximo possível, né? Vamos ver como é que está a situação aqui dos reservatórios do país. Eu tenho aqui, olha, isso aqui é a informação no site do ONS. Se você estiver preocupado, você pode botar ONS, O de Oscar, N de navio, S de sapo.org.br e entra aqui nesse site. Olha, os reservatórios do Rio Grande não estão em situação crítica, tá? Mas também estão longe de ter uma situação de plena carga. Veja só, a bacia do Rio Grande, olha só, ela representa 25,18% do subsistema do Rio Grande, tá? Mascarenhas de Moraes está com 82,58, está bufando de tanta água. A usina de Marimbondo está em 51,6. Água Vermelha, né, na divisa de Minas com São Paulo, 46,7. E Furnas, que acho que é a terceira maior reservatório do Brasil, está com 41,7. Aí nós temos aqui, olha, na bacia do Paraná, Ilha Solteira sempre tem bastante água no reservatório, agora está com 82%. Então a situação, olha aqui, Rio Paranaíba, outro rio importantíssimo, né? Os dois rios mais importantes do Brasil são o Grande e o Paranaíba para efeitos da geração de energia elétrica. Olha, os reservatórios estão bastante cheios, né? Com índices que variam aqui, olha, da hidrelétrica de Batalha com 67% da sua capacidade de armazenamento, São Simão, que é outra usina grande, com 61%, e aí vem até Nova Ponte, que está com apenas 33,76%. Mas nós estamos longe de uma situação aqui que enseje alguma atenção, algum cuidado. Só para lembrar, em 2016, isso aqui estava tudo aí por volta de 20%, abaixo de 20%, chegando na reserva técnica, tá? Bom, isto posto, vamos ver então a situação da meteorologia hoje no Brasil, começando pelos alertas. Nós temos aqui o alerta de chuvarada lá na divisa do Amazonas com o Pará, né, e pega todo o estado de Rondônia, mas teremos chuvas em toda essa área amarela aqui, inclusive lá no sul, onde há um alerta vermelho aqui de ocorrência de tempestades. Como isso aqui enseja maior gravidade, vamos ver exatamente do que trata. Vale para esta parte todinha aqui, olha, de Santa Maria para baixo, para o sul, no estado do Rio Grande do Sul, indo do oeste ao leste, tá? E a informação é a seguinte: chuva de entre 30 e 60 milímetros ou 50 a 100 milímetros por dia, com ocorrência de ventos intensos de até 100 km por hora e possibilidade de queda de granizo. O risco de corte de energia elétrica, estrago em plantações, quedas de árvore e alagamentos. É a previsão para essa região aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora vamos aqui para o outro mapa, para a gente entender exatamente como é que vai ser o dia de hoje, tá? Podem ver que toda essa área aqui, azul, verde e vermelha, é a área de ocorrência de fenômenos como a chuva, por exemplo, né? E nos locais onde ela está mais amarela e mais verde, ela tende a ser mais severa, tá? Mas o que importa para nós é aqui nesta aba, onde a gente tem a previsão do tempo, e todo santo dia eu tenho dificuldade aqui na montagem desse mapa. Vamos lá, está criando aqui o mapa, formando devagarzinho na minha página. Vou começar sabendo a situação lá em Porto Alegre. Apesar da matéria do G1 dizer que a temperatura chegaria a 37, a previsão do INMET é de máxima de 35. Seja lá o que for, é muito quente, né? Os gaúchos vão ter outro dia de muito calor aqui. Esse ar quente chegou lá na semana passada e ficou lá em cima do estado do Rio Grande do Sul, tá? Mas, enfim, a chuva volta, vamos ter pancadas de chuva isoladas
com 35 graus nas horas mais quentes. Em Florianópolis, a máxima será de 32, também chove. Em Curitiba, 31 graus Celsius. Curitiba, que no inverno é a geladeira do Brasil, agora está aí, né? Com temperaturas subsaarianas quase, 31 graus de máxima. Aqui em São Paulo, a máxima vai ser de 28 graus Celsius. O dia já começou com chuva e com garoa, tem chovido bastante. Você não está vendo no mapa, mas aqui é o Rio de Janeiro. 31 graus Celsius hoje, também vai chover. E aqui é Vitória, também está fora do mapa, mas a temperatura está dentro do nosso escopo de previsão aqui. 34 graus, só com nuvens, não chove lá em Vitória. Eu ainda vou tentar atualizar a página para a gente tentar melhorar a visualização disso aqui para você, tá bom? Enquanto a página não se forma, previsão para Belo Horizonte, 28 graus Celsius hoje, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. E assim a gente venceu o Sudeste brasileiro. Em Brasília, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas, 27 graus de máxima. Em Goiânia, é a mesma previsão, com a temperatura 2 graus maior nas horas mais quentes, 29 graus, a máxima prevista para hoje. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 33 graus de máxima, chuva isolada apenas, tá? E em Cuiabá, previsão também, deixa eu chegar mais para cá, porque senão não consigo ver a temperatura. Máxima de 30 graus, nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 30 graus Celsius. Vamos para Porto Velho. Deixa eu chamar a página aqui mais para baixo. Porto Velho vai ter máxima de 30 graus, chove também, a mesma coisa vai acontecer lá em Rio Branco, onde a temperatura chega a 31 graus. E aqui temos Manaus, onde muitas nuvens vão dominar a paisagem no céu hoje. Haverá chuva com trovoada e máxima de 32 graus. Boa Vista, Roraima, 36 graus de máxima, poucas nuvens, então vai ser um dia de calor e sol por lá, tá? Em Macapá, 30 graus Celsius de máxima, chove, chuva isolada, chuvinha, portanto, né? E em Belém do Pará, 33 graus Celsius. Deixa eu achar Palmas aqui no Tocantins, já achei. Nuvens, pancadas de chuva isoladas, máxima de 30 graus Celsius. E agora nós vamos para o Nordeste brasileiro, que você não está vendo aqui, e eu vou tentar mostrar para vocês, tá? Mas o gráfico do INMET hoje não está funcionando bem. Vamos começar então aqui, olha, no Nordeste, por São Luís do Maranhão. 31 graus Celsius de máxima e nuvens e pancadas de chuva isoladas. Em Teresina está com temperatura de inverno aqui, ó, 29 graus Celsius hoje, chove por lá também. Fortaleza, 28 graus Celsius de máxima, vai chover, chuvas isoladas. Em Natal, muitas nuvens, também chuva isolada com possibilidade, 28 graus Celsius de temperatura máxima. Em João Pessoa, a temperatura será de 29, chuvinha no radar. Em Recife, 31 graus, a mesma previsão. Em Maceió, muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 29 graus. Aracaju, 31 graus de máxima, com a mesma previsão. E em Salvador, finalizando aqui o circuito das capitais, poucas nuvens, 30 graus Celsius de temperatura. Beleza? Essa é a meteorologia. Eu agora vou mostrar para vocês a capa aqui do ICL e já o Kleber Lourenço vai estar com a gente aqui, tá? Como eu falei, hoje é um dia em que o noticiário está sereno. Parece que a entidade geradora de escândalos do Brasil tomou o Rivotril, tá? E as manchetes que nós temos para vocês são essas aqui, olha. Um brasileiro teria informado sobre jovens meninas de Epstein, né? 3 anos antes da prisão. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, porque esses arquivos do Epstein, cada dia que passa, ficam mais importantes, tá? Eu mesmo estou ali fuçando no material que tem consulta pública, né? Para tentar entender o mecanismo de funcionamento. E olha, tem muita coisa ali para ser descoberta ainda, entendeu? Porque não é fácil perscrutar esse material, muito menos entender, porque são tantas restrições, né, tantas tarjas pretas, que é muito difícil entender exatamente as certas minúcias assim do comportamento desse degenerado chamado Jeffrey Epstein, tá bom? Outra manchete aqui, destaque uma escola modelo, a escola da USP, que é feita como uma escola, para ser de excelência, teve que reduzir a aula porque não tem profissionais para ministrá-las. É brincadeira isso? Outros destaques aqui, a ministra Carmen Lúcia apresentou regras para atuação de juízes nas eleições. São regras muito importantes e daqui a pouquinho a gente vai conhecê-las, tá? Ao mesmo tempo, enquanto a gente está tratando aqui da questão das eleições,
tem toda uma movimentação aí no sentido de convencer o ministro Haddad a ser candidato. Ele já disse que não quer, o Haddad é uma pessoa sincera, eu acredito que não queira mesmo, mas não vai ter direito a esse momento de inflexão eleitoral, porque os apelos são muito grandes, tá? E, ao mesmo tempo, o presidente Lula continua tentando seduzir o recalcitrante MDB para que ele venha para a base do governo, não só no parlamento, mas integrando mesmo a chapa presidencial com o candidato a vice, tá? Aí é uma disputa renhida. O MDB, aliás, é um partido, o Ulisses Guimarães chamava de partido ônibus, né? Eu chamo de partido esquizofrênico, porque ele contempla alas divergentes lá dentro que coexistem ali tranquilamente, né? Há governistas, há antigovernistas, há pessoas que estão vinculadas ao petismo, como o senador Renan Calheiros, mas também há o presidente lá, Baleia Rossi, que é completamente avesso, né? E muita gente no MDB deseja um afastamento do governo, assim como tem outras alas que querem se aproximar de verdade do governo. A gente sabe que o MDB é um partido hoje voraz, né? Hoje é um partido caminhão, não é mais um partido ônibus, porque tudo que ele quer é botar mais benefícios na sua carroceria. Bom, olha aqui, ainda como extensão desse assunto, nós temos aqui, olha, uma reunião entre Baleia Rossi e Tarcísio para tratar, que tratou a Simone Tebet praticamente como uma pessoa que já era para o MDB. Um outro destaque, promotoria recomenda planejamento e fiscalização do carnaval em São Paulo. O carnaval está gritando aí, e as confusões do pré-carnaval anunciam um carnaval que pode ter muitos problemas em São Paulo, né? E, última informação, matéria do Jamil Chad, um tribunal israelense está impedindo o tratamento de crianças com câncer. Suprema covardia. Sabe por quê? Porque o endereço delas é em Gaza, tá? Se isso não é a continuação desse processo de higienização, né? E o Jamil também está informando para a gente aqui, olha, que lá em Gaza a volta do futebol é parte da resposta de um povo diante do genocídio brasileiro. Jamil está dizendo aqui, ó, pela primeira vez em mais de 2 anos, um torneio voltou a ser disputado no território bombardeado. E temos também a Juliana Dalpiva anunciando aqui que há uma crise sem precedentes entre Michele e os filhos, que ameaça, inclusive, a campanha do Flávio Bolsonaro. Se você quer saber detalhes, continue com a gente aqui, porque esses são os assuntos que a gente vai tratar nesta edição. Vou chamar o meu querido companheiro Kleber Lourenço, o homem que apura sem parar, apura até quando dorme. Tudo bom, Kleber? Bom dia, Panunzio, bom dia à comunidade do ICL, tudo bem? Tudo jóia, Kleber. Eu estou falando aqui, está saudando o noticiário morno hoje. Como é que está aí o noticiário para você? Olha, razoavelmente interessante. Temos coisas interessantes para falar hoje, principalmente ali envolvendo a confusão em São Paulo, quem vai disputar o Senado, quem vai disputar o governo, quem vai ser da chapa de quem. Então, temos coisas legais ali, também sobre escala 6x1. E, por que não, o julgamento no STM da perda de patente do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais oficiais golpistas. Então vamos começar por aí, Kleber, porque Bolsonaro agora tem prazo para apresentar a sua defesa, né? Agora, a patente dele lá não está valendo nada, viu? Um dólar furado. Conta para nós como é que está a situação. Exatamente. Eu conversei com ministros e eles já dão praticamente como certa a perda de patente do ex-presidente. Essa, com certeza, já vai com Deus ali. Com um tanto de atraso, né, já que ele poderia ter perdido quando teve aquela confusão envolvendo os planos de atentado à bomba ali nos quartéis, enfim, uma sucessão de episódios que o Exército já poderia ter feito isso, mas sabemos que a sua conivência com o golpismo não permitiu. Mas, de qualquer forma, é importante ressaltar que agora o ex-presidente tem 10 dias para apresentar sua defesa. Muito provavelmente ele vai fazer como ele fez também no inquérito da tentativa de golpe lá no STF, onde a defesa entregava sempre ali no limite do prazo. Então, se o prazo é até a meia-noite do dia, vamos supor, hoje é dia 11, do dia 21, eles vão entregar ali até as 11h50 do dia 21. Então, muito provavelmente vai ser esse o trâmite, até para conseguirem ir postergando o caso o quanto podem. Mas, já pensando nessas estratégias, nesses movimentos, também já há a leitura de que provavelmente essa patente vai ser cassada já em agosto. Então, provavelmente a gente já vai entrar em agosto ali na reta final desse processo, dessa primeira leva, lembrando que existem diversos militares condenados
na tentativa de golpe, e esses militares também vão passar pelo mesmo processo, Panunzio. Ô Kleber, deixa eu aproveitar os seus conhecimentos dessa área, porque o Kleber apura muito bem na área militar também, que é dificílimo de trabalhar. Mas há uma polêmica envolvendo a questão do soldo, né? Militar que desonra a farda, perde o soldo? Perde. Mas a família dele pode não perder, né? Porque tem no Brasil a figura da morte ficta quer dizer fictícia, né? Que dá como morto uma pessoa que está viva, na verdade, para que a viúva do marido vivo possa receber a pensão. Então eles vão manter o soldo, né, Kleber? Independentemente do que aconteça aí, né? Exatamente. Tanto esposa quanto filhos vão manter ali esse soldo que era do militar. É a famosa morte ficta, que está ainda em discussão. A gente comentou já aqui no Desperta um projeto de lei do deputado Paulo Pimenta para acabar também com isso, mas até o momento é só um projeto de lei e não há uma legislação específica que consiga coibir de fato esse tipo de prática. Há uma recomendação do Tribunal de Contas da União, mas tem mais o caráter de orientação, não é uma regra mesmo que aboliu com a morte ficta. Então, infelizmente, militares criminosos continuam tendo ali, recebendo benefício através de suas esposas e filhos. Muito bom. Vamos mudar de assunto agora. Gente, vocês viram, o ano passado foi um ano duro, porque o Congresso Nacional recebeu a proposta da deputada Érica Hilton da jornada 6x1 e, de repente, isso causou uma paralisia nas expectativas da direita brasileira, né? E durante muito tempo havia uma interrogação aqui, mas será que isso vai ser pautado pelo Hugo Motta? Agora, 2026 entrou, né, o ano eleitoral, aquele cheirinho de urna, cheirinho de voto, faz muito bem para as instituições brasileiras e o Hugo Motta botou para andar. Mandou o projeto da Érica Hilton para a CCJ, apensou um outro projeto do deputado Reginaldo Lopes, do PT. Ele não trata propriamente de redução de dias de trabalho na semana, mas ele trata de redução da jornada. É um projeto apresentado lá em 2019, né, Kleber? Muito antigo, isso. Mas é um projeto que prevê uma redução gradual da jornada de 44 para 36 horas, só que vai levar 10 anos. Né? A gente não quer esperar 10 anos para ter que trabalhar um pouco menos numa sociedade que está desgastada por uma das maiores jornadas do mundo. Mas vamos voltar aqui para o Hugo Motta. Hugo Motta quer a votação da jornada 6x1 em tempo de auferir resultados eleitorais, né? Porque ele não tem nada para apresentar para o seu eleitorado de positivo, além do poder de manipular verbas lá de emenda, essa coisa toda. Quando é que ele quer votar agora? Até quando ele quer votar esse projeto? Kleber. Isso. Ontem ele participou de um evento com investidores e membros do setor financeiro do BTG Pactual, o CEO Conference 2026, e Panunzio lá ele disse que quer votar esse tema até maio. E além disso, ele também conversando nessa palestra, ele comentou o que quer, já definido o relator, logo após o Carnaval. Alguns aliados do Hugo Motta com quem eu conversei acham isso um tanto quanto difícil, uma vez que foi apenas ontem que foi definido o novo presidente da CCJ, que até já anotei aqui o nome, é o Leur Lomanto Júnior, do União Brasil da Bahia. Ele agora preside a comissão, foi definido ontem, então a CCJ, que é onde o projeto está parado, ainda está ali se ajeitando com as novas mudanças, então primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e afins. Então eles acham difícil que consigam fazer essa definição já de relator na volta do Carnaval, mas não descartam isso, principalmente por causa desse intento do Hugo Motta de conseguir levar o texto para ser votado no plenário em maio, principalmente para cumprir com uma agenda do governo, que imagina que maravilhoso seria tanto para Hugo Motta, que está com uma dificuldade eleitoral no seu estado, assim como o próprio governo também vai ficar muito positivo, ter uma proposta dessa magnitude, acabando com a escala 6x1, sendo aprovada na Câmara em maio, justamente no mês onde tem o feriado do Dia do Trabalhador, no 1º de maio. Muito bom. O Leur Lomanto é um parlamentar que vem de uma dinastia de políticos de direita, né? E, enfim, ele é um homem que foi ali, ele, quando chegou, agradeceu especialmente ao Hugo Motta. Daí vocês imaginam o que é, né? É o Antônio Rueda, que a gente conhece tão bem aqui no ICL, né, Kleber? E também faltou agradecer ao Ciro Nogueira, mas o Ciro Nogueira não é do partido dele, é do PP, né? Mas é mais ou menos a mesma linha, assim. Vamos ver como é que se sai. Tem federação. Exatamente. Vamos ver como é que se sai e assim, mas de qualquer forma é um alívio ter, né, a CCJ fora do bolsonarismo mais radical, né? Isso. Então, assim, mas é preciso tomar cuidado com essa proposta do fim do 6x1, porque parlamentares da extrema-direita querem tentar fazer uma manobra para
além de diminuir a escala, o que é positivo, porém eles querem fazer uma substituição. Não tem mais o 6x1, mas aí os trabalhadores teriam que trabalhar 9 horas por dia, Panunzio. Então, a gente está falando isso aqui. Esse projeto é muito perigoso, porque a representação patronal, a direita no parlamento, é muito maior do que a esquerda, né? E os patrões brasileiros, representados lá por esses deputados, começam a dizer que isso aumenta o custo do Brasil. Então, pode servir como um cavalo de Troia, né? Agora, tem proposta de tudo quanto é jeito. Tem uma lá no Senado, que também está lá no ambiente da CCJ deles tramitando, que vai nesse sentido. Reduz o número de dias da semana de trabalho para 5, prevendo que tem que ter pelo menos 2 folgas, e também reduz a jornada de trabalho, que é muito importante ficar atento, viu, gente? Porque reduzir os dias de trabalho na semana não significa reduzir a jornada, não. Se não reduzir a jornada, vai aumentar o número de horas trabalhadas por dia, né? Não é isso, Kleber? É isso. Exatamente. É o cavalo de Troia da direita. Bom, vamos lá. Caso Master. O que nós temos de novidade sobre o caso Master no Senado? Olha, a Comissão Master, que é aquela subcomissão do Conselho a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Panunzio, decidiu votar uma série de requerimentos ali, tanto de documentos quanto de convites para oitivas na comissão para falar sobre o caso e sobre tudo que envolve também essas dúvidas referentes ao que pode ter acontecido, falhas na regulação, demora do Banco Central. Hoje mesmo também o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o Renan Calheiros, vai fazer uma visita ao diretor-geral da Polícia Federal e também ao presidente do STF, Edson Fachin, no final da tarde. Na PF será por volta das 6h30 e no STF por volta das 7h30 da noite. Também para discutir o caso. A comissão começou agora também a tomar uma iniciativa mais firme mesmo com esses requerimentos, até de documentos sigilosos, e o foco principal do Renan Calheiros, pelo que eu venho acompanhando e conversando com alguns senadores, principalmente está em definir se o Banco Central demorou ou não para agir no caso do Banco Master. E se demorou, por quê? E se poderia ter agido antes, por que não agiu? Muito bem, mas não acabou ainda não, É. Agora vamos tratar de política aqui com o Kleber. Olha, tem um movimento engraçado, né? Porque ao mesmo tempo em que o Lula, nosso presidente, está cortejando o MDB, está oferecendo inclusive a vaga do Alckmin, né, na vice-presidência, como vice-presidente na chapa do Lula, o MDB está tratando filiados importantes como Simone Tebet como ex-MDBistas, né? Que história é essa? Me explica que paradoxo é esse, Kleber? Olha, na segunda-feira, no finalzinho da segunda-feira, teve uma reunião entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o dito, entre muitas aspas, o bolsonarista moderado, que de moderado não tem nada, junto com o presidente do MDB, o Baleia Rossi. Nessa reunião eles estavam discutindo a composição de chapa para a disputa estadual e fica muito claro que o MDB está mais preocupado com a disputa em São Paulo até mesmo que com a disputa nacional. Porque eles já fecharam portas para o PT, que continua insistindo em tentar ter um vice do MDB. Esse vice, no caso, talvez fosse o Renan Filho, que é um vice querido ali pelos petistas, principalmente também uma articulação com o Renan Calheiros, que é muito próximo do presidente Lula. Mas nessa reunião entre os dois, já dava como certa a saída de Simone Tebet. Tanto é que Baleia Rossi já estava negociando os seguintes termos do acordo. Se o MDB não tiver o vice na chapa do Tarcísio, eles vão querer uma das vagas para a disputa no Senado na chapa do Tarcísio. Então, eles já dão como fora a ministra Simone Tebet do partido. Ou seja, Baleia Rossi atuando como uma espécie de Kassab ao cubo, é isso? Exatamente. E ainda sobre Simone Tebet, eu mandei uma mensagem para ela ontem para perguntar sobre como ela vê essas movimentações, essas articulações, se ela poderia confirmar alguma coisa. Ela disse que não vai comentar nada dessas especulações e também dessas articulações até que converse com o presidente Lula e me confirmou que essa conversa com o presidente Lula para definir o seu futuro político deve acontecer ainda este mês, em fevereiro, Panunzio. Que bom, maravilha. E o Haddad, hein? O Haddad diz que não quer ser candidato. Eu acredito nele, acho que não está fazendo charme, não. O Haddad é um cara sério, ele fala aquilo que pensa. Mas vai ser candidato ou não vai, Kleber? Olha, dentre as possibilidades do que eu conversei com as lideranças petistas, Haddad só abriria a mão ali do seu retiro político se fosse para disputar o Senado. É a possibilidade que ele vê ali com mais ali carinho, com mais atenção, e algo que pode ser interessante para ele.
Já como uma disputa para governador, ele não gosta, ele não é a favor da ideia, ele prefere, de fato, trabalhar ali como uma figura de bastidor na campanha do Lula e, quem sabe, num vindouro governo Lula 4. E, principalmente, eu conversei com o vice-presidente do PT, o Gilmar Tato, e ele também confirmou o seguinte, que dentro dos cenários analisados, a disputa para o Senado é onde o Haddad tem as maiores chances. E reforçou que o partido vai respeitar a escolha do ministro ali para o seu futuro político. Muito bom. O Haddad tem espaço certo no próximo governo do Lula, e o Lula deve vencer a eleição, apesar de alguns institutos de pesquisa que estão projetando um cenário totalmente maluco para o segundo turno. Então ele não depende de eleição para permanecer no governo. Agora, vai ser difícil mesmo escapar de uma indicação como essa, né, Kleber? Porque, afinal de contas, o PT precisa de lideranças e estão cada vez que passa mais escassas, né? Especialmente do quilate do ministro Haddad, né? Exatamente. E para alguns membros ali até da liderança petista, a melhor chapa ali em São Paulo seria com Alckmin disputando o governo. Há algumas pesquisas internas do próprio Palácio do Planalto, que eu conversei com alguns interlocutores, eles afirmam que essas pesquisas mostram Alckmin bem posicionado numa disputa com o Tarcísio, chegando até a ficar à frente em alguns cenários. Lembrando, essas pesquisas internas, geralmente, elas têm mais um viés de você conseguir balizar a estratégia do que, de fato, trazer um cenário eleitoral com a melhor leitura. Vide, por exemplo, as pesquisas internas feitas nas eleições municipais de 2024, por parte do governo federal, que entregaram um resultado totalmente diferente do que estava nas urnas. Então, é mais para a gente ter um termômetro, e essas pesquisas internas acabam servindo mais ali como instrumento de pressão do próprio governo do Palácio do Planalto, que querem muito o Alckmin na disputa estadual. Então, eles acabam levando essas pesquisas para mostrar, olha, você tem chance, é um cenário interessante. E acho que vale trazer essas pesquisas ali internas, mas para mostrar que o governo segue nessa pressão para levar o Alckmin a disputar novamente o governo paulista. E aí, nessa chapa do sonho, seria Lula presidente, Alckmin governador e Haddad e Tebet como candidatos ao Senado. Beleza, Kleber, muito obrigado pelas suas informações aqui, sempre tão boas para orientar o nosso jornal. Obrigado, viu, Kleber? Imagina, um bom dia, tchau, tchau. Até mais. Até amanhã, estou te esperando aqui amanhã, hein, Kleber? Não falte. Pode deixar. Noticiário fraco aí, não falte. Obrigado. Não faltarei. Tchau, tchau. Bom, gente, eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto das eleições, porque nós temos aqui no nosso site também hoje uma matéria da Juliana, matéria com a data de ontem, né? Foi ontem à tarde que ela... Mas é uma boa confusão essa aqui, olha. Tá aí a manchete para você. Na relação, que nunca foi uma relação tranquila entre Michele e os filhos de Bolsonaro, agora reina o caos absoluto, né? E isso gera reflexo, inclusive, na candidatura do Flávio. A propósito, esse não é um fato novo. Vamos lembrar aqui do que aconteceu lá em Fortaleza, né, onde a Michele, com uma frase, destruiu a aliança entre André Fernandes e Ciro Gomes. E vamos lembrar também da situação que o Carluxo está enfrentando lá em Santa Catarina, né? Vamos ver o que está contando para a gente aqui a Michele, porque a ex-primeira-dama resolveu, de fato, agora peitar os enteados, né? Ela está muito consciente de que ela precisa buscar o espaço político dela, e ela é um trator, ela vai passando por cima de todo mundo. Com essa carinha serena aí, suave, olha, isso tem, enfim, tem uma força impressionante dentro do bolsonarismo, né? Vamos lá, o que a Juliana está contando pra gente? A coluna apurou que a crise entre a ex-primeira-dama Michele e os filhos mais velhos do ex-presidente Bolsonaro escalou e é tida como sem precedentes dentro do PL. Já não é mais dentro de casa, é dentro do partido, tá? O que pode ameaçar os planos de campanha do senador Flávio Bolsonaro, que é o candidato à presidência. Até o momento, há total incerteza sobre a agenda de eventos que o partido preparava para Michele. O partido não sabe, ao certo, quando que vai poder contar com a presença dela novamente e se ela realmente irá trabalhar por Flávio. O primeiro evento de 2026 seria em Tocantins, agora no início do mês, e foi cancelado. Em dezembro, ela cancelou um outro encontro do PL Mulher lá no Rio de Janeiro. E o episódio mais recente é a definição, e aqui entra a questão lá de Santa Catarina, de que a deputada federal Caroline de Toni não poderá disputar o Senado pelo partido. Por quê? Porque a vaga será do Carluxo, que ela simplesmente abomina, ela odeia, ela deplora o Carluxo e ele responde no mesmo tom, ele também a odeia. Essas escaramuças já são públicas há muito tempo, né?
Vamos seguir aqui com a informação da Juliana. A outra vaga ficará com o Espiridião Amin, que é aliado do governador Jorginho Melo, que irá disputar a reeleição no estado. Com isso, Caroline deve ir para o Partido Novo. Entre os posts recentes de Michele, ela segue em campanha por sua aliada. Ela chama a Caroline de Toni de Nossa Senadora Caroline de Toni. Ela escreveu assim, compartilhando uma imagem feita com inteligência artificial e postada pela deputada, tá? Ela respondeu à mensagem da deputada e repostou. A opção por Carlos em detrimento de Caroline só inflou ainda mais a briga dos Bolsonaro, já que vinha em profundo desgaste, desde o fim de 2025, quando o ex-presidente escolheu o filho mais velho, o senador Flávio, para concorrer à presidência e sequer comunicou isso à sua esposinha Michele, que ficou muito irritada por ter ficado sabendo da decisão por meio do comunicado público do enteado, que não falou com ela. E a gente lembra que eles vinham conversando naqueles dias, né? Deviam ser conversas áridas, mas vinham conversando. Especula-se aqui nos dias da Juliana da Alpiva sobre como ficará a situação quando o período da campanha estiver autorizado e Michele aparecer com Caroline, né? Falando contra o Carluxo. E aí está pintando aqui, gente, aquele cenário que a gente já antecipou lá para trás, em outubro passado, quando essa confusão começou a se formar, que é uma redução dos Bolsonaro no parlamento. Isso vai acontecer, tá pintando aí. Por quê? Não há ninguém sério nesse país que acha que Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição do Lula. Então, hoje é senador, se mantiver a campanha, o que tudo indica manterá, ele vai ser derrotado. Um senador com o sobrenome Bolsonaro a menos, né? No Rio Grande do Sul, a candidatura do Carluxo está sob um tiroteio grande. E o senador Espiridião Amin, convertido ao bolsonarismo, também não pode ser confundido com a essência do bolsonarismo. Pelo menos ele sabe comer de garfo e faca. Os bolsonaristas lá, principalmente o Jorginho de Mello, esse estrupício, não sabe. Ele é um ser totalmente selvagem, né? o Jorginho Mello. Mas é amigo do Espiridião Amin e está lá fechado com ele nessa aliança. E essa aliança pode expurgar da vida política também o Carluxo, que deixou de ser vereador no Rio para transferir o domicílio eleitoral para Santa Catarina e entrou logo nessa debacle aí com a Caroline de Toni, com a Júlia Zanata e com outros parlamentares lá do estado. Por quê? Porque interferiu no processo de maneira... Caiu de paraquedas, né? No meio de uma situação que já estava formada. E aí o Carluxo pode, sim, perder a eleição lá em Santa Catarina, tá? Porque de um lado, Espiridião Amin tem um caminhão de votos lá, é um político ultra tradicional, reacionário como gosta o eleitor catarinense, né? E não está nessa disputa por brincadeira, ele quer renovar a sua vaga de senador. Bom, vamos continuar aqui, só mais um trechinho. Em novembro, integrantes do partido se reuniram para discutir a situação depois da prisão de Bolsonaro e Michele discursou defendendo a união do grupo. Flávio Bolsonaro chegou pouco depois que ela terminou e avisou: Michele, eu estou nisso desde 2022, coordenando campanhas do meu pai. Então quem fala em nome do meu pai sou eu, Flávio, e não ela. Na sequência, Michele esteve no Ceará, criticou a aproximação do PL com Ciro Gomes, né, que é um antigo crítico, desafeto declarado do grupo. Primeiro, ela foi repreendida publicamente pelos filhos de Bolsonaro e por integrantes do PL. No entanto, após a reunião do partido, todos recuaram do acordo com Ciro. Dias depois, porém, veio o anúncio do nome de Flávio e aí o pau quebrou na família Bolsonaro. Então, nessa briga, a gente torce pela briga, tá? A gente torce para que eles se matem lá, se engalfinhem, tá? E se juntar todos os homens dessa família, não dá a Michele, tá? Enfim, no afã de conquistar espaço político, tá? Não estou falando de qualidade, porque a qualidade ali é difícil de falar de qualidades nesse nicho, né? Vamos falar um pouquinho sobre o escândalo que pauta a imprensa lá nos Estados Unidos e que pode, inclusive, encerrar precocemente o governo Trump, que é o escândalo dos arquivos do financista tarado, degenerado e violador de crianças Jeffrey Epstein. A propósito, antes de falar sobre isso, tem um documentário sobre ele do Netflix, tá? Assista, é um bom documentário e você vai ver de onde nasce, né, toda essa... os valores que o Epstein defendia e, enfim, um pedófilo clássico, né, com dezenas e dezenas de depoimentos de testemunhas que eram garotas e que eram aliciadas por outras garotas que já tinham sido aliciadas por ele para fazer favores sexuais
a esse degenerado financista. E olha, todo esse esquema poderia ter sido desmontado com muito mais antecedência se as autoridades judiciais e policiais americanas tivessem prestado atenção ao depoimento de um brasileiro. É o tema dessa matéria que você vai ver aí na sua tela agora. Um brasileiro teria informado as autoridades sobre jovens meninas que eram aliciadas por Jeffrey Epstein. 3 anos antes da prisão, diz aqui o nosso intertítulo, o financista alertou, o brasileiro alertou que o bilionário, aliás, desculpa, de novo, deixa eu refazer aqui. O financista, o Epstein, né, o tarado, ele avisou que estava sendo denunciado por um brasileiro. Ele sabia disso, está na correspondência dele nos arquivos do Epstein, tá? Matéria do Demore, do Jamil Chad, que estão lá mexendo profundamente nesses arquivos do caso Epstein. A matéria diz o seguinte: um brasileiro prestou depoimento ainda em 2016 sobre Jeffrey Epstein, alertando a justiça sobre a presença de jovens meninas relacionadas com o financista. A informação foi revelada pelo próprio Epstein num e-mail que ele envia para um colecionador de artes. O empresário seria preso apenas em 2019, 3 anos depois, portanto, e, aguardando por julgamento, foi encontrado morto na cela em 10 de agosto daquele mesmo ano, 2019. Nas mais de 3 milhões de páginas publicadas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na semana passada, uma delas aponta para o caso de um depoimento. Em 13 de junho de 2016, Epstein escreveu para Glenn Dubin com um aviso. Ele falou assim, ó, Reinaldo, que ele chamou de Reinaldo, né? Reinaldo prestou depoimento e disse que eu levei jovens meninas em várias ocasiões, sem sentido, mas eu achei que você deveria saber, escreveu ele. Reinaldo foi a grafia que em diferentes conversas Epstein usou para se referir ao brasileiro Reinaldo Ávila Silva, marido do político britânico Peter Mandelson e epicentro de uma crise por conta do seu envolvimento com o financista. O e-mail de 2016, porém, era para Dubin, um bilionário colecionador de artes e que já havia sido identificado como interlocutor de Epstein, anos antes da atual publicação dos documentos. A data, porém, coincide com o documento de uma das vítimas de Epstein. Ela se chama Virginia Giuffre. Ela afirmou que a então esposa do financista, né, que se chama Ghislaine Maxwell, disse a ela para manter relações sexuais com Dubin. O bilionário sempre negou as acusações. Em 2018, novas denúncias contra Epstein por abuso de menores vieram à tona e no ano seguinte ele seria preso. Enquanto aguardava pelo julgamento, ele foi encontrado morto na cela no dia 10 de agosto de 2019. Antes, 3 anos antes, né, o Reinaldo também foi citado em uma outra troca de e-mail. Peter Mandelson, que era marido do brasileiro, político que está causando um terremoto nos Estados Unidos por sua relação com Epstein, pediu conselhos do financista sobre a compra de um apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O britânico já ocupou alguns dos cargos mais importantes do governo em Londres, foi comissário de comércio da União Europeia e mais recentemente foi nomeado embaixador do Reino Unido em Washington. Em documentos, porém, diz aqui a matéria, aparece que o britânico pode ter passado informações confidenciais do governo de Londres ao empresário. Mandelson já foi afastado, só que a crise ameaça o próprio governo trabalhista e 2 dos principais assessores do primeiro-ministro também tiveram de renunciar aos seus cargos e uma pressão intensa é feita para que Keir Starmer entregue o governo. O restante da matéria você lê aqui no nosso site, no iclnoticias.com.br, porque o tempo urge e eu tenho um monte de outros assuntos para tratar com vocês aqui. Voltando ao Brasil, que discute, mas não quer discutir, a questão dos limites impostos por um código de ética a juízes e ministros de cortes superiores. Matéria no nosso site diz que a ministra Carmen Lúcia apresentou as regras para a que vão estar sujeitos os juízes durante o processo eleitoral, tá? Entre as principais, juízes eleitorais devem divulgar a agenda de audiências com partes e advogados. Aliás, antes de começar aqui a leitura da reportagem, eu preciso dizer para você que não é advogado, que não é juiz, não é procurador e não entende muito do rito processual. O Brasil é um dos pouquíssimos lugares do mundo em que o juiz pode receber uma das partes e receber a outra, tá? É uma prática que é quase que uma jabuticaba.
essa história, isso precisa acabar, né? Até porque não se sabe o que acontece, né, nos embargos auriculares, aí, que é a conversa de advogados com juízes, que é algo extremamente anômalo. Tem país em que isso dá cadeia, tá? Aqui não, aqui é tudo tranquilo. Vamos lá para a matéria aqui, então. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, apresentou ontem, terça, aos presidentes dos tribunais regionais 10 recomendações que deverão ser seguidas pelos juízes eleitorais durante as eleições de outubro. Lá, a Carmen Lúcia é a rainha, então ela baixou o código de ética aqui, o código de conduta na marra, tá? As regras deverão servir de parâmetro ético para disciplinar o comportamento dos magistrados na Justiça Eleitoral durante o pleito. Na semana passada, as orientações foram anunciadas pela ministra, né? Ela anunciou que imporia essas regras durante a abertura dos trabalhos em 2026. Vamos conferir quais são as regras, o que pode e o que não pode, como deve se comportar um juiz eleitoral. Audiências. Garantir a publicidade das audiências com partes e advogados, candidatas ou candidatos e partidos políticos, divulgando previamente as agendas, que sejam realizadas dentro ou fora do ambiente institucional. Os juízes também devem manter uma postura comedida em intervenções e manifestações públicas ou privadas, inclusive em agendas profissionais ou pessoais sobre temas relacionados ao processo eleitoral, estejam ou não submetidos à sua jurisdição. Em eventos, evitar comparecer a eventos públicos ou privados que promovam a confraternização com candidatas ou candidatos, seus representantes ou pessoas direta ou indiretamente interessadas na campanha, em razão do potencial conflito de interesses. Nas redes sociais, como é que eles devem se comportar? Abster-se de manifestações em qualquer meio, inclusive mídias digitais e redes sociais, sobre escolhas políticas pessoais, para não gerar dúvidas quanto à imparcialidade das decisões judiciais. Parece óbvio, né? Mas outro dia estava lá o ministro Alexandre de Moraes no Supremo dizendo que tem juiz aí que, enfim, que posta na internet verdadeiros libelos político-partidários, né? Quando deveriam assumir uma posição de mais neutralidade. Sobre a oferta de presentes a juízes, né? Eles não devem receber ofertas, presentes ou favores que possam colocar em dúvida a imparcialidade no risco da jurisdição. Com relação a escritórios de advocacia, devem ficar afastados de atos ou processos nos quais escritórios de advocacia dos quais façam parte estejam representando interesses. É aquela coisa que o Supremo liberou em 2021, né? Permitindo que escritórios de advocacia, por exemplo, que têm parentes de magistrados, possam atuar nas cortes em que o parente é ministro ou juiz. Sobre atividades privadas, não devem assumir compromissos com atividades não judiciais que prejudiquem o compromisso dos deveres funcionais. E as palestras, hein? Como é que será que ficam nisso tudo? Sinalizações. Evitar qualquer sinalização favorável ou contrária a candidato ou candidata, partido ou ideologia, sob pena de suscitar ilações de favorecimento ou perseguição em julgamentos. Divulgação dos resultados. Assegurar que apenas a autoridade competente torne públicos os atos judiciais e administrativos, evitando equívocos de interpretação ou divulgações precipitadas ou inadequadas sobre o processo eleitoral. E sobre transparência. Reafirmar a transparência como princípio republicano essencial, garantindo ampla publicidade dos atos da Justiça Eleitoral, de forma a assegurar ao eleitor direito à informação segura e baseada em fatos, tá? E no Supremo Tribunal Federal, ela também é relatora desse Código de Ética, que, ao que tudo indica, não vai sair da maternidade, né? Já nasceu ideia que já nasceu morta. E, aliás, uma ideia muito ruim que tenha nascido morta, porque dar limite a esses ministros é uma coisa necessária, né? Então, como é que está a situação lá no Supremo, segundo a nossa apuração? A proposta de criação do Código de Ética feita pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, na semana passada, ela encontrou um monte de resistências, né? No mês passado, Moraes negou ter participado de um encontro com o ex-presidente do Banco do Brasil, do Banco de Brasília, do BRB, Paulo Henrique Costa, no primeiro semestre, na casa do banqueiro Daniel Borcaro, que é o dono do Banco Master. Esse suposto encontro foi noticiado pelo portal Metrópolis, teria ocorrido em meio ao processo de tentativa da compra do Master pelo BRB. Em nota à imprensa, Moraes classificou a reportagem como falsa e mentirosa. Antes da liquidação do Master pelo Banco Central, o escritório de advocacia Barce de Moraes, que pertence à família do ministro, prestou serviço ao Banco de Borcaro. Você sabe daquele contrato que até hoje não foi explicado, um contrato de 129 milhões de reais ao longo de 3 anos, que efetivamente deu
mais de 70 milhões a mulher do ministro Alexandre de Moraes, né? E não se sabe que tipo de serviço ela teria prestado por honorários assim tão substanciosos, né? E, por último, Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades num fundo de investimentos ligado ao Banco Master. O fundo comprou uma participação no resort Taiaiá, né, esse resort emblemático, localizado lá no norte do Paraná, que era de propriedade formal, eu digo aqui que formalmente era de propriedade, inclusive, de 2 irmãos do ministro, uma fatia de 1/3 do capital social. Tá? Essas são as notícias sobre a corte. Agora vamos falar um pouquinho sobre os penduricalhos, né? Nós temos aqui uma análise da Folha que eu vou pular, porque eu posso informar para vocês aqui. No Globo tem uma reportagem muito legal hoje, informando o seguinte: olha, para a gente ter uma noção, né, do valor que isso implica, que isso impacta. Novos cargos e penduricalhos. Em apenas 9 meses, os poderes ampliaram gastos com o pessoal em 33 bilhões de reais. 33 bilhões, é muita grana. Especialistas alertam para o risco de um efeito cascata, com outras carreiras pedindo a extensão desses mesmos benefícios. O que é que diz aqui a reportagem do Globo? Projetos aprovados integral ou parcialmente desde maio do ano passado no Congresso prevêem um aumento de 33 bi em gastos com pessoal ao estabelecerem reajustes para servidores dos 3 poderes. E a criação de cargos e gratificações como licença compensatória e adicional por qualificação. Esse impacto é distribuído entre 2025 e 2026. Especialistas estão alertando para o risco de um efeito cascata, com outras carreiras pedindo a extensão desses benefícios. Os últimos projetos aprovados no início do mês tratam do reajuste para servidores da Câmara e do Senado de cerca de 9%. Mas, além disso, o Hugo Mota criou muitas outras coisas, né? Os projetos, segundo o Globo, mudaram a estrutura de carreiras do Legislativo Federal, ampliaram gratificações vinculadas ao desempenho e ao exercício de funções. Segundo o orçamento de 2026, só esse projeto vai ter um impacto de 790 milhões de reais por ano. E aí vem a pergunta: o Brasil precisa gastar esse dinheiro remunerando com tanto privilégio os caciques do serviço público, que inclusive sequer passam por um concurso público, né? É a pergunta que não quer calar. E olha aqui, olha, penduricalho, para quem tem lobby forte, também é assunto do Congresso Nacional. Está aqui no Valor Econômico de hoje, a Câmara aprovou um projeto triplicando benefícios para a indústria química em 2026 e vem a pergunta aqui: a indústria química precisa disso? Vamos ler um trechinho da matéria porque não tem mais tempo de nada. A Câmara aprovou ontem o projeto de lei complementar que define alíquotas do PIS/COFINS na indústria química na transição para o regime especial da indústria química, cuja sigla é REIQ, né? Para o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química, cuja sigla é PRESIC. Na prática, o texto aprovado triplica o teto estipulado para os benefícios nesse ano. A estimativa de renúncia em 2026 é de 3,1 bilhões, é um grande acréscimo em relação ao que se previa anteriormente, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Eu tenho muitas outras notícias para você, mas como eu falei, um dia de noticiário morno, e essas notícias você vai ver agora no N1, que vai começar daqui a pouco. Quero chamar a sua atenção para o nosso evento de amanhã, tá? É esse que está aqui na tela, o impacto da impunidade, que se chama, é uma aula magna, uma palestra, ou ainda, se você quiser, uma live com o Gessé e o Lindener, que vai inaugurar a nossa pós-graduação em 2026. Para que você não perca, vá aqui, hoje está aqui, está distante aqui, no despertaicl.com.br, tá? Nessa tarjinha aí, você deixa lá o seu e-mail e você pega o convite para assistir esta aula ao vivo que vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Não perca, é mais uma iniciativa do ICL em benefício não apenas do processo de educação, mas também para criar a base econômica que sustenta esse jornalismo que você respeita e aprecia, tá bom? E assim eu vou me despedir de você, desejando uma ótima quarta-feira. Quero que você tenha um ótimo dia. Amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã em ponto para repassar o que aconteceu no Brasil. Obrigadão pela audiência. Até amanhã. Um jovem negro é preso por roubar um celular. Fica meses na cadeia esperando o julgamento. Um banqueiro desvia 17 bilhões.
O processo dele corre em sigilo, ele continua livre e os advogados mais caros do país trabalham para ele. Isso não é uma coincidência, é um projeto, é o Pacto da Impunidade. No dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, eu e Lindené Pareto vamos explicar como funciona o Pacto da Impunidade no Brasil, na aula inaugural da nossa pós-graduação.